Vamos agora a algumas respostas para algumas perguntas sobre esses evangelhos. Primeiro, os 3 primeiros evangelhos possuem várias semelhanças em sua redação. Quem copiou quem? Bom, é verdade que até uma leitura rápida de Mateus, Marcos e Lucas revela várias semelhanças notáveis. Por exemplo, Mateus 9, versículo 2 a 8, Marcos 2, versículos 3 a 12 e Lucas 5, 18 a 26. Porém, existem também diferenças significativas no modo como cada escritor enxerga a vida, o ministério e os ensinamentos de Jesus. Essa questão sobre as semelhanças e diferenças já estudamos sobre os evangelhos. É conhecida como problema sinótico, ou evangelhos que têm a mesma visão, a mesma perspectiva. Uma segunda pergunta: por que são necessários 3 evangelhos semelhantes? Uma análise criteriosa dos evangelhos, observando-se os pontos de vista dos escritores e os detalhes incluídos por eles, gera 2 conclusões. A primeira, as diferenças entre os evangelhos destacam a independência e o valor deles como parte de um retrato completo. A segunda conclusão é que as semelhanças entre eles afirmam seu assunto e sua mensagem em comum. Os relatos nunca são contraditórios, mas são complementares. Quando vistos juntos, sob a mesma ótica, apresentam uma compreensão mais plena de Cristo. Uma terceira pergunta: como as declarações proféticas de Jesus, muitas das quais se encontram em Mateus 24 e 25, devem ser interpretadas? Já aconteceu? Vai acontecer? Olha, gente, o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, capítulo 24 e 25, contém alguns detalhes que sugerem imagem da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E as palavras de Jesus em 24, versículo 34, já levaram em algumas pessoas a concluírem que todas aquelas coisas foram cumpridas, mesmo que não literalmente. Foi cumprida na conquista ocorrida naquela época por Roma. Essa é a visão conhecida como preterismo, mas esse é um erro sério de interpretação, pois ele força o leitor a encontrar nessas passagens sentidos espiritualizados e alegóricos que não são respaldados pelos métodos exegéticos normais. E a abordagem que honra a linguagem e a história por trás desses textos bíblicos, ela é chamada de hermenêutica histórico-gramatical. É um método de interpretação que envolve uma análise da gramática utilizada e do contexto histórico para encontrar o significado intencional da passagem. E isso faz mais sentido e resulta numa interpretação consistentemente futurista das profecias cruciais. Uma quarta pergunta: por que a genealogia de Jesus em Mateus é diferente da genealogia apresentada por Lucas? Bom, as genealogias de Jesus registradas em Mateus e em Lucas têm 2 diferenças significativas. A primeira é que a genealogia em Mateus descreve a ascendência de Jesus por meio de José, ao passo que Lucas rastreia a linhagem de Jesus por meio de Maria. A segunda é que Mateus inicia a sua genealogia com Abraão, uma vez que sua preocupação está relacionada à ligação judaica do Messias e ao plano salvador de Deus, ao passo que Lucas começa a sua genealogia com Adão e vê o papel de Cristo na salvação da humanidade. Uma quinta e última pergunta: Mateus inclui algum material que não é encontrado nos outros evangelhos, sejam eles os sinóticos ou de João? Pessoal, o evangelista Mateus, o escritor Mateus, ele inclui 9 eventos exclusivos da vida de Jesus. Por exemplo, o sonho de José, no capítulo 1, a visita dos magos, no capítulo 2, a fuga para o Egito, no capítulo 2, também no capítulo 2, Herodes mata todos os meninos, Judas se arrepende, né? O sonho da mulher de Pilatos. Nós temos outras ressurreições no capítulo de número 27. Nós temos o relato do suborno dos soldados e a grande comissão. São dados peculiares do Evangelho de Mateus, que, embora estando numa mesma perspectiva como Marcos, Lucas, ele tem também as suas
peculiaridades.